Estamos encerrando hoje a série de reflexões, a série de pregações que os pastores, seminaristas, pregadores da igreja têm feito baseados em Gênesis. Tivemos uma primeira parte, sempre fazendo estudos de personagens que se destacam neste livro. O Espírito de Deus tem colocado em nossos corações isto, e encerramos esta série. A primeira vez fomos até Abraão, e agora, durante todo este mês de junho, desde o primeiro domingo, também falando nas quartas-feiras, estivemos estudando Filho da Promessa até o Filho do Amor, de Isaac a José. E hoje encerraremos. Não é o último capítulo do livro, mas é uma parte que ilustra bem o encerramento, o propósito de todas essas histórias, nos ensinar acerca do plano de Deus, da história, um pouco da chamada história da salvação, e como Deus esteve agindo através de vidas, de circunstâncias, para que nós viéssemos a ter o conhecimento da verdade. E promessas feitas no passado nos atingissem agora. Mas também aquilo que caracterizou, que moveu, que fez transformações nas pessoas e no mundo de então também nos tocassem, para que nós continuemos a ser agentes de transformação no mundo em que estamos vivendo. Estamos falando já de Jacó, de José, falamos de Jacó, da sua família, e começamos lá com Isaac, e já temos falado hoje pela manhã, o pastor Wagner esteve abordando a história de José quando chega no Egito como escravo, lá na casa de Potifar, a sua prisão, e depois o início da sua ascensão dentro daquele país. Esses acontecimentos ocorrem aproximadamente 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. É interessante, quando você vê história, a questão dos preconceitos. Pessoas que são contrárias à Bíblia e contrárias, portanto, ao cristianismo, aquilo que é chamado de cultura judaico-cristã, fazem perguntas e questionamentos em tudo, e alguns documentos são muito claros. Por exemplo, existe, até hoje no Egito, um lugar chamado o Canal de José. E mesmo os muçulmanos concordam. E quando você vai ao Egito, eles falando sobre, normalmente as pessoas vão, caravanas cristãs passam pelo Egito e vão para Israel. Em geral, os guias muçulmanos criticam a ida a Israel, eles não gostam, eles acham que não deveríamos ir lá, estamos levando dinheiro para os inimigos, eles dizem, do povo israelita, do povo palestino, eles falam assim, mas eles dizem que de tudo que se fala dos judeus ali, a única coisa que se prova foi a existência de José. E tem lá o Canal de José, que teria sido uma das obras que ele fez justamente para o combate às secas, que teria acontecido na época, e existe até hoje esse local. E o faraó é identificado aproximadamente no ano 1900 antes de Cristo. O nome dele, a história dele, e era comum realmente os estrangeiros poderem exercer, e este cargo que José tem de grão-vizir era praticamente o primeiro-ministro, algo que acontecia. José se torna o grande executivo do país, tendo principalmente o poder para gerir a crise gerada pela escassez de alimentos. O contrário do que vivemos no Rio Grande do Sul, lá era a crise da seca. Provavelmente por causa de períodos prolongados de estiagem que afetaram parte do norte da África, por volta justamente de 2100 até 1900 a.C., foram vários períodos, e os que estudam os fenômenos ligados a isto concordam, há pesquisas feitas e há provas de que houve secas nesta época, várias secas, praticamente 200 anos, com períodos prolongados de estiagem. E que também atinge a parte leste do Mediterrâneo, onde está aquilo que nós chamamos de Oriente Médio, portanto, onde estava a família de Jacó, onde ele peregrinava ali com os seus filhos. Há textos egípcios que confirmam isto. Sabendo que havia mantimentos no Egito,
Jacó manda seus filhos dirigirem-se àquele país para comprar cereais. E nós vamos ver agora um resumo do que está do capítulo 41 até principalmente o capítulo 42, o final do capítulo 41, o início do capítulo 41 foi visto hoje, o final do 41, praticamente o capítulo 42 até o capítulo 44. 10 dos filhos que estavam com Jacó, ele teve 12 filhos homens, tinha mulheres também, mas 10 dos filhos que estavam com ele viajaram, mas ele não enviou o caçula, Benjamim, com medo de perdê-lo, como ele já perdera José. Chegando à capital do grande império, os filhos de Jacó, já começando a ser chamado de Israel, são recebidos pelo próprio grande governador, ou grão-vizir. Por que que ele recebe? Muita gente estava indo lá comprar, porque eles iam fazer uma grande compra. Jacó era um homem rico, muito rico, mesmo com o problema da fome, mas ele tinha muitos recursos. E a sua família era grande, cada família, cada filho seu já adulto, com suas próprias famílias, mas morando todos juntos em um grande acampamento, além dos escravos, de outros que prestavam serviço e dos animais, que tinham que também ser alimentados. Então, eles foram fazer uma grande compra. Claro que isso era importante, e por isso, nada mais natural do que eles serem recebidos por aquele que era o próprio chefe de tudo, o governante principal. Quando José finalmente reencontra seus irmãos, ele deliberadamente esconde a sua identidade, ele não se identifica com os irmãos. Cerca de 20 anos já tinham se passado desde que seus irmãos viram José pela última vez. Quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos, a Bíblia mesmo registra isso. Seus irmãos o venderam como escravo para os ismaelitas, isso está lá em Gênesis 37, 2. Enquanto José os reconhece, não surpreendentemente, eles permanecem indiferentes à verdadeira identidade do governador egípcio. Por quê? José se vestia e se portava como um egípcio. Era totalmente diferente. Ele era um homem que o Egito era considerado o país mais nobre, onde as pessoas se vestiam de forma mais elegante, mais higiênica. Os egípcios normalmente não usavam barba, os semitas todos usavam. O máximo que o egípcio usava, quando você vê aquela máscara de Tutankhamon, é muito comum aquela foto, eles usavam um cavanhaque. E alguns cavanhaques eram até artificiais, eles pregavam, porque em geral eles se raspavam todo. José, quando sai da prisão para conversar com o faraó, o que ele faz? A Bíblia diz, ele raspa a barba. Os egípcios muitas vezes raspavam a cabeça também. Essa questão de raspar a cabeça é uma questão que também era comum no Egito, se bem que lá era muito comum e até as mulheres raspavam a cabeça por causa dos piolhos, que eram, em grande parte, eles não tinham os remédios todos que nós temos hoje, e para combater naquele clima quente, era mais fácil raspar. Usavam perucas, usavam também toucas. A gente vê os faraós com toucas, assim, no rosto. E os homens se pintavam, se maquiavam. A indústria de cosméticos do Egito foi uma das primeiras do mundo. E eles pintavam os olhos. Você pode ver também figuras dos faraós, os olhos pintados. Então imagina, aquele homem que quando saiu era um menininho, ranzinza. E de repente aparece aquele homem com porte provavelmente alto, bem alimentado, ele estava, os outros vinham de lá, sujos, bem vestido, limpo e perfumado. Haviam referências aos perfumes dos egípcios. Até hoje, eles têm uma perfumaria famosa, e naquela época era mais famosa ainda, era praticamente a única que tinha. Eles sentem uma diferença total. Além de entrar numa cidade organizada, uma grande metrópole, eles ficam assustados e veem aquele homem, e ele faz questão de falar com eles em egípcio, e usa um intérprete. Então, aquele é um estrangeiro, nada a ver com o irmãozinho deles, aquele irmãozinho que eles queriam matar. Nada com isso. Por isso, na verdade, com todo esse tempo, com todas essas questões, ele não é reconhecido. Também, eles calçavam os pés. Os povos, a maioria, não calçavam os pés. Eles usavam calçados nos pés. Do versículo 6 do capítulo 42, há uma cena em que o irmão tão zombado, ridicularizado e humilhado, ele havia predito na adolescência dele, quando contou para sua família, 2 sonhos que tivera, que os irmãos, e o pastor Wagner mencionou isso, se prostravam diante dele.
e eles se prostravam representados pelos feixes de trigo que eles tinham colhido, e depois também ele sonha com a sol, lua e estrelas, e ele é uma das estrelas, e as 11 estrelas, mais o sol e a lua, que seria o pai e a mãe, se prostrando perante ele também. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra. Isso acontece literalmente, cumprindo literalmente aquela predição que ele tinha tido no sonho. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram, está registrado lá em Gênesis 42, 8 e 9. Então José, o texto bíblico diz, então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. José se lembra, eles não se lembram, mas José se lembra dos sonhos que tivera, e isso confirma que Deus com ele estava em todo o tempo, mesmo antes avisando do que viria a acontecer, mas ele não sabia de tudo pelo que ele tinha que passar para que acontecesse tudo aquilo. E também, ainda conversando através do intérprete, ele começa a acusar os irmãos de serem espiões estrangeiros. Vocês estão espionando a terra. Vocês estão querendo descobrir aqui quais os pontos fracos da nossa terra. E os irmãos ficam nervosos com isso. E ele, então, fala assim, eu exijo, então, que um de vocês volte até a terra, traga o irmão caçula, porque eles começam a contar que eles tinham um irmão caçula. Começam a dizer dos problemas do pai, da perda do irmão deles, também falam, sem contar o que eles tinham feito, mas eles começam a dizer, e aí ele fala, tudo bem, vocês têm irmão caçula, isso é verdade, vocês não são espiões, vocês não estão para o governante, então vocês vão ter que trazer esse irmão aqui. E eu vou... Um de vocês volta e traz o irmão. E os outros vão ficar como reféns aqui. Eles ficam desesperados. Ele os detém por 3 dias, o texto diz. José, alguém diz, ele foi malzinho, né? Eu não digo, eu digo que ele foi pedagógico. Não foi vingança. Porque a Bíblia vai dizer o que ele disse. Se ele quisesse vingar, ele faria outras coisas. Na verdade, ele não está usando de maldade. Deus faz isso com a gente muitas vezes. Não é porque ele perdoa você que as marcas não ficam na sua vida. Que os sinais não permanecem na sua vida. Deus deixa marcas. O próprio Jacó tem um encontro com Deus, mas ele tem que sair mancando desse encontro e fica mancando até o fim da sua vida. Provavelmente, Deus, o anjo de Deus, toca no nervo ciático de Jacó. A gente reclama da dorzinha do ciático. Imagina um homem viver a vida toda com a dor no ciático. E Jacó provavelmente viveu. Mas ele não foi perdoado por Deus, mas ele entendeu perfeitamente que ele tinha que levar aquela marca para mudar, não apenas a vida dele, salvar a vida dele, mas mudar o caráter dele. E aí ele deixa de ser Jacó e passa a ser, deixa de ser usurpador e passa a ser Israel. Então Deus faz assim na vida da gente também, ele perdoa a gente. Mas ele deixa muitas vezes marcas na nossa vida. Ele nos faz passar por momentos para que a gente nunca se esqueça da lição. E José está fazendo isso com seus irmãos. E eles começam, aí eles começam a se lembrar. E o texto diz, interessante, o texto diz, então disseram entre si, os irmãos falando, na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão. Porque vimos a angústia da sua alma quando ele nos pedia. Provavelmente José gritou, chorou, se angustiou para não ser vendido como escravo. Primeiro para não ser morto, porque ele pensou que seria. E ele foi jogado num poço. Seco, mas foi jogado num poço. E depois não lhe demos ouvido, por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. E Rubem ainda completa, aí vocês queriam matá-lo. E eu tinha falado para vocês que não fizessem isso. Só que José está ouvindo tudo isso, porque ele entende. Os irmãos não sabem que ele entende, mas ele entende tudo que eles falam. Mas se diz ainda e se afasta, mas ele está ouvindo. Está começando a funcionar o processo e a lição. Eles estão aprendendo e agora a consciência pesa. E eles se lembram do que estão passando e por que estão passando. Isso acontece comigo e com você. Às vezes alguma coisa que você está passando, Deus está ensinando para você. Enquanto você não disser, sim, Senhor, eu estou aprendendo a lição. Sim, Senhor, eu reconheço o que eu fiz. E eu te peço perdão, mas eu quero mudar de vida. Não adianta só pedir perdão, eu quero mudar de vida. E às vezes você tem que passar um pouquinho mais, mesmo depois de reconhecer, para você nunca mais voltar a repetir
Eu não sei se Deus tem feito com você isso, mas Deus tem feito comigo isso algumas vezes. Eu acho que Ele faz com todos nós que somos seus filhos. José ordena que entreguem os produtos depois de 3 dias. Ele fala, vamos fazer o contrário. Vão ficar 10, vão ficar 1 aqui e 9 voltam. Mas só que vocês vão ter que ir para lá e voltar. E se vocês quiserem comprar de novo, só vão comprar se trouxer o caçula. Eles ficam, nosso pai não vai deixar. Mas eles voltam. Só que para susto dele, José manda o administrador dele, o mordomo, como é chamado, que devolva o dinheiro. Em cada saco de mantimento vai uma trouxinha com dinheiro. Eles levam muitos sacos, porque vão com muitos jumentos, que são os animais de carga da época, principalmente usados pelo povo ali do Oriente Médio, e eles colocam. O camelo era para pessoas muito ricas naquela época. Poucos tinham camelos. O jumento era mais comum. E eles levam. E no meio, na primeira, a Bíblia descreve que na primeira estalagem lá, o hotelzinho da beira da estrada que eles param, eles se assustam quando abrem os sacos e começam a ver o dinheiro. Eles falam, meu Deus, o que vai acontecer? O homem, o que ele está aprontando com a gente? Será que o cara lá não viu direito? Mas eles nem voltam para trás, eles não vão saber o que aconteceu. Eles vão embora. E quando vão até o pai. Chegando para o pai, eles contam toda a história, e o pai fala, de maneira alguma vocês levam Benjamim. Pai, ficou o nosso irmão lá, o Simeão ficou. E o Simeão deixou a família dele aí. O pai falou, vocês vão cuidar, mas Benjamim não vai. Jacó ainda era duro, ele não queria perder. E provavelmente Jacó não confiava muito nos outros filhos. Aí o que vai acontecer? Eles ficam aterrorizados, e de repente o alimento acaba e não volta a chover. Era um período de 7 anos, tinham sido apenas 2, tinham mais 5 de seca. E agora tem que voltar. E o que vai fazer? Eles falam, pai, não tem jeito. Se não for Benjamim, aquele homem, não sei o que vai fazer com a gente, vai matar Simeão. Aí, depois de muita relutância, ele envia Benjamim. Benjamim chega até José. E o texto coloca que quando eles voltam com Benjamim, aí José fica emocionado vendo Benjamim, pergunta as coisas para ele, eles falam do pai, como está o seu pai, eles contam tudo, e José então fala, tá bom, vamos vender de novo, vocês trouxeram Benjamim, agora vai o irmão de vocês, só que vocês podem ir, mas ele manda, e aí ele apronta mais uma, ele manda colocar o copo dele, o copo privado que ele tinha, um copo de prata, cravejado de diamantes, o copo pessoal dele para colocar no saco que Benjamim levava. Que susto. Daqui a pouco eles estão, acho que atravessando a fronteira, vai uma equipe de guardas do exército, que era o mais poderoso do mundo, atrás deles, para e fala, vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês estão aprontando? Vocês estão roubando. O nosso governador foi tão bom com vocês, eles falam, como? Se alguém aqui roubou alguma coisa, que ele fique como escravo. Quando eles abrem, está lá. Justamente lá entre as coisas de Benjamim, o filho amado do seu pai, o copo. E eles, aí pronto, aí o desespero é total. Tem que voltar todo mundo. Eles se prostram novamente. E a Bíblia fala pelo menos umas 3 ou 4 vezes que eles se inclinam de novo perante o governador, cumprindo tudo aquilo que ele tinha sonhado. E aí não tem o que fazer. Mas, nessa hora, a palavra de Deus diz, e é este encontro que é registrado no capítulo 45, nós vamos ler o capítulo 45 agora, estaremos lendo do versículo 1, e vamos acompanhar a leitura, que estará sendo exibida também, vamos colocar na tela, e você pode acompanhar em casa, do versículo 1 ao versículo 7. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. Todos os egípcios que estavam com ele. E ninguém ficou com eles, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. José chora copiosamente. E disse a seus irmãos, eu sou José.
provavelmente ele começa a tirar as coisas, provavelmente ele começa a tirar a pintura. Provavelmente ele tira aquele cavanhaque. Ele fala, eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos nem lhe puderam responder, eles estão em estado de choque, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora, cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. José, o filho do amor. O nome José significa Deus acrescentou, ou Deus aumentará. Se você é Zé, não tenha vergonha do seu nome, não. É bonito. Mas fala inteiro, José, porque o Jo é Deus, Jasef. Deus acrescenta, Deus aumenta, é o que acontece na vida dele. Ele é o filho do amor por parte de Jacó. Filho do amor, porque ele é o filho da mulher amada. Raquel era a mulher amada de Jacó. Ele é filho do amor, e a preferência do seu pai era explícita, até prejudicial. Ele dá presentes especiais que até prejudicam o relacionamento dele com o resto da família e principalmente com seus irmãos, provocam inveja nos irmãos. Mas ele é filho do amor também, por ele ser leal e obediente ao pai. Por isso o pai, alguns acham que ele é dedo duro, mais do que dedo duro, ele era leal. Alguém chama ele assim, mas ele não. Ele não foi, ele estava informando porque o pai tinha medo do que aqueles homens aprontavam, e eles já estavam aprontando algumas coisas muito ruins. Inclusive, um dos filhos dele tinha traído ele com a concubina dele. Feito um adultério. Foi terrível isso. E por isso, José era o homem da confiança dele. Por isso, ele é filho do amor, pela lealdade ao seu pai. Mas ele também é filho do amor por parte de Deus. Deus o ama de uma maneira especial. A Bíblia fala dos eleitos. Os filhos da promessa eram eleitos de Deus. Abraão foi um eleito de Deus, e toda a sua descendência, todos eles filhos da promessa. Deus prometeu que através da descendência de Abraão formaria uma grande nação, abençoaria toda a terra. Porque eles não conseguiam prever, mas através da descendência de Abraão viria Jesus, sem o qual nós não estaríamos aqui, e nem teríamos esperança da vida eterna. Veio através daquela descendência. Mas Deus escolhe pessoas especiais. Não sabemos por que Deus escolhe, é pela graça dele. Não sei se há outros motivos, nós não vamos entender isso, são os mistérios de Deus. Entenderemos, porque um dia conheceremos, como também somos conhecidos, de acordo com 1 Coríntios 13. Mas por enquanto nós temos apenas que crer que Deus elege. E ele elegeu José. E José é guardado e protegido de uma forma especial por Deus. Não há outra explicação para tudo aquilo que acontece com José, e José chegar aonde chegou, partindo de onde partiu. Como fruto do ódio, se torna aquele que vem proteger os seus queridos. O filho do amor ama. Vamos continuar lendo, capítulo 45, do versículo 8 ao versículo 15. Continua essa história, do 8 ao 15. E José continua falando aos seus irmãos: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Não foram vocês, e sim Deus. Deus usou a maldade de vocês. Deus usou a crueldade de vocês. Deus usou a insensibilidade de vocês. Deus usou até a inveja de vocês para o plano dele se cumprir. E sabe que Deus faz assim também? Por isso a gente não tem que ter raiva de ninguém. E nem guardar mágoa de ninguém. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu gosto de falar
que na vida do crente não existe nem sorte nem azar, nem acaso nem coincidência. Na vida de quem ama a Deus, existe o propósito de Deus, existe na sua vida, meu irmão, minha irmã. Aquela pessoa que você acha que está te prejudicando, talvez seja plano de Deus. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, como aconteceu com José. Por isso ele continua falando. Deus fez de mim como um pai de Faraó, através de tudo isso, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Olha o poder que José recebeu do faraó. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. José, aquele que vocês acharam que tinha morrido, anuncia a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, José, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. O filho do amor ama. José amava, primeiramente, a Deus. Por isso ele obedece a Deus. Por isso, quando ele tem a oportunidade de pecar, de adulterar com a mulher lá do Potifar, e quem sabe se tornar até mais poderoso lá na casa do Potifar, ele sabe que não era vontade de Deus. Ele amava a Deus, ele obedece a Deus, ele quer honrar a Deus. Mas ele amou também seus pais, ele os honra e obedece aos seus pais, por isso que ele obedecia. Mas ele amou o seu patrão também, mesmo sendo o dono dele, ele era escravo, ele ama e não desonra o seu patrão. Quem ama não desonra, quem ama obedece. Ele amou os seus irmãos e os perdoou. Quem ama, perdoa. Ele tinha tudo para se vingar. Se vocês acham que o que ele estava fazendo era uma maldade, o que ele poderia fazer? Ele podia mandar matar todos. Ele podia acabar com todos e só preservar Benjamim, e depois ainda chamar o pai e falar, pai, a vingança foi feita, porque esses homens não merecem viver. Agora, havia um propósito, porque aqueles eram filhos da promessa. Eram filhos da promessa. E o filho do amor ama até os inimigos. Você se diz filho do amor de Deus? Nós não dizemos isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 12 diz que aqueles que recebem Jesus tornam-se o quê? Filhos de Deus. Somos filhos de Deus por causa do Filho do amor de Deus. E agora, esse amor de Deus em Jesus entra no nosso coração pelo Espírito Santo, que é o Espírito do amor. E quem é filho do amor tem que amar. Quem é filho do amor tem que perdoar. Quem é filho do amor tem que obedecer àquele que nos gerou, Deus, obedecendo e conhecendo a sua palavra, amando até os inimigos. Eu não tenho inimigos, mas você é amigo de todo mundo? Não. Se você não é amigo, se você tem gente que você se relaciona e você não é amigo, mas eu não sou inimigo. Mas o que é ser inimigo? É não ser amigo. Se você não se relaciona com aquela pessoa, você está perto dela, mas você faz questão de não conversar, você faz questão de evitá-la. Na igreja você não a cumprimenta. É aquela pessoa da família que você evita ir na casa. Ou fica contente quando não vai na sua casa.
E você fica torcendo para que aquela festinha do final do ano não consiga reunir todo mundo. Você não é amigo, logo você é inimigo. Nós temos que amar os nossos inimigos. Eu sempre costumo dizer, o que eu ouvi de uma senhora muito sábia, chamada Estela. E ela fala muitas vezes, eu tenho que amar mesmo que eu não goste. É difícil entender. A primeira vez que eu vi essa frase, eu falei, ué, que coisa, mas gostar não é menos que amar? Não, porque gostar é ser gostoso. Gostar é ser prazeroso, uma coisa gostosa, prazerosa. E eu tenho que amar mesmo aquela pessoa que não é prazerosa para mim, que não é gostosa para mim, que não me dá prazer. Mas eu tenho que amar. E amar é me aproximar. Amar é tentar entender. Amar é perdoar, amar é não falar mal. Amar é não criticar. Ficar quieto se não dá para falar bem. O filho do amor ama, e ele ama aqui claramente os seus inimigos, que são os seus próprios irmãos. O filho do amor ama e restaura. Gênesis 45, ainda continuando, do versículo 16 ao 23, nós vamos continuar na leitura. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Olha a ação de Deus. Continuando. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Carreta era o mesmo que mandar ônibus. Ônibus com ar-condicionado. Porque poucos tinham carretas na época. Não era muito comum esse tipo de... Era uma alta tecnologia que os egípcios dominavam. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Faraó está falando isso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimentos para a viagem. A cada um deles deu roupas novas. As roupas do Egito. Até hoje o Egito é o país que produz o melhor linho do mundo. E naquela época era o top. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Sabe por quantas moedas de prata José tinha sido vendido? Vocês lembram? 20. 20 moedas, e ele agora dá 300 para o irmão. Também enviou a seu pai 10 jumentas carregadas do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão e mantimentos para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Ele conhecia a família. Muitos estudiosos reconhecem que Moisés foi o homem usado por Deus para registrar essas histórias. Muitas delas já eram contadas e o Espírito Santo preservou a tradição oral. E José compila muitas coisas, o Espírito Santo vai dirigindo ele. E ele, ao colocar isso, ele estava com um propósito, que era pregar a união para as tribos. Agora, eles estavam saindo do Egito, para onde eles foram, agora eles saem, mas saem ricos também, porque Deus, mais uma vez, provê para eles. Mas ele diz, mas vocês têm que se manter unidos. Olha o que aconteceu no início. E José, que foi o homem que Deus usou, mandou que os irmãos não brigassem. As tribos não podem brigar entre si. Dizem que alguns acham que havia por trás dessas histórias um propósito de ensino para o povo da época mesmo. Mas há um propósito de ensino para nós. Porque todos nós, mesmo com tribos diferentes, somos o povo de Deus. Todos nós somos filhos da promessa. Todo crente em Jesus é filho da promessa. A palavra de Deus declara isso, que nós somos filhos da promessa. Depois nós vamos ver isso. Agora, é importante que nós estejamos unidos. Às vezes não dá para conviver na mesma igreja, mas a gente pode respeitar os outros. Não critiquemos uns aos outros. E se somos da mesma igreja, temos que nos amar.
temos que estar unidos, temos que evitar brigar, ministérios diferentes, mas todos juntos, caminhando juntos. Assim temos que agir. Nesse sentido, vamos seguir a orientação daquele lá patriarca, né? Nosso José, não briguem. O filho do amor ama e restaura. Ele amou e restaurou os seus irmãos. Ele restaurou, ele não apenas amou de boca, ele vai lá e dá uma nova chance. Restaurar é recomeçar. Um recomeço para aqueles homens que iam morrer de fome, iam se perder. Canaã não tinha nada para oferecer para eles naquele momento. Eles ainda voltariam, mas era o momento de sair da terra. Estratégia de Deus. Ele ama e restaura também Faraó e seu país. O que acontece? Aquele país agora vai ser restaurado. Restaurado porque é salvo através da capacidade, claro, orientada por Deus, da sabedoria de José. Ele amou e restaurou toda a sua família, porque ele vai dar uma nova chance para Jacó. Queria morrer ali à míngua, e agora pode ter uma morte diferente. E vai para a terra de Gósen, que era o melhor, provavelmente uma terra no delta do Nilo, um lugar fértil, mais afastado dos egípcios. Os egípcios não gostavam da criação, eles não eram dados à criação de ovelhas, e tinham preconceito com quem fazia isso. E eles iam ficar lá isolados, e é o faraó que dá essa ordem. O Egito passa por diversos momentos, provavelmente a 12ª dinastia, e havia essa ligação com os povos estrangeiros, porque muitos dos faraós egípcios também vinham de fora. E por isso havia esse problema, não ter problema. E muito mais, porque ele queria que José, que era o grande gênio do país, estivesse confortável. Ele ficaria desconfortável com seu irmão à distância. Imagina ter que, agora ele redescobre a sua família, ter que viajar para lá e voltar. Então é melhor trazer a família toda para cá. E olha que o investimento é alto. Mas o faraó não poupa esforços. Porque quem está por trás de toda a história? Deus. Deus está atrás da história, não tenha medo do futuro. Deus está atrás da sua história, da minha história. Eu não tenho que ter medo do futuro. Ele cuida. Ele usa as coisas que eu não consigo entender agora. Acidentes e incidentes de percurso que eu não entendo agora. Mas eu tenho que entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. É claro que Deus não fica contente com o seu pecado. Deus não me fez pecar. Mas ele mesmo, apesar do pecado, como os irmãos de José pecaram, não era o ideal de Deus o que eles fizeram. Mas ele dá um jeito e ele consegue fazer com que aquele quebra-cabeça, aquele quadro partido seja remontado. E aquela jarra seja colada e reutilizada de novo. E aquela família é restaurada por causa do Filho do Amor. Você, filho do amor, você, filha do amor. E Deus quer usar você para restaurar outras pessoas. Ele quer usar você para restaurar a sua família, para restaurar relacionamentos na sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio. Deus quer usar o Filho do Amor, ama e restaura os filhos da promessa. Nós vamos ver agora os versículos 24 a 28, os últimos versículos, encerrando este capítulo. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive, é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem bater. Imagina o estado de choque de Jacó. Era um homem forte, né? O outro tinha morrido do coração. Com isto o coração lhe ficou como sem bater. Ele teve uma crise, ele deve ter... Se na época tivesse a UPA, ele ia para a UPA. Mas ele teve que talvez mudar de tenda, mas ficou por ali. Porque não podia acreditar no que diziam. Quem acredita numa coisa dessas? Mas quando eles lhe contaram tudo que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei,
antes que eu morra. Ele era um homem de fé que entendia que Deus guiava ele, tinha guiado a vida dele de maneira assim, incomum. Guiou o seu pai, o seu avô, Abraão, o seu pai Isaac, guiou a vida dele por tantas circunstâncias estranhas, Jacó mesmo, e agora guia os seus filhos, os filhos da promessa. Porque quem guiou? Deus. Porque Deus é fiel à sua promessa. Os filhos da promessa, que foi a Israel, que formou a nação, começa com Abraão, Isaac, o grande filho da promessa, depois vem Jacó, através dessa descendência tiveram outros, mas aqueles eram a linhagem direta, vai vir lá na frente o grande rei Davi, todos os problemas que tiveram, mas vem Jesus. Mas aí a promessa é que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, todas as etnias. E através de Jesus, a promessa se estende também a nós que não éramos judeus, aos gentios. Aleluia! Chega até nós, por meio de Jesus. E agora nós somos filhos da promessa. E é interessante que está lá em Gálatas 4, 28. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Ele está falando aos Gálatas, que na sua maioria eram gentios, vindos do paganismo. Vocês são filhos da promessa por meio de Jesus, como Isaac. Nós somos filhos da promessa. Agora não é a promessa mais de ir para uma terra aqui na terra, mas para irmos para o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Essa é a grande promessa que eu e você temos, mas enquanto isso ele promete estar nos conduzindo, nos protegendo e nos guardando, e nada virá sobre nós que nós não possamos suportar. Nada. Por isso, nenhum deserto é infinito e nenhum vale é profundo demais. E o Senhor está com você e comigo se você é filho da promessa, se você aceitou ser e pela fé aceitou o Filho grande Jesus como Salvador e Senhor. E se você o aceitou, você pode viver essa vida melhor. Todos os irmãos de José eram filhos da promessa. Eram eleitos com todas as fraquezas, com todos os problemas, com todos os pecados. Mas do jeito que estava, eles estavam vivendo a promessa de forma muito ruim, não estavam usufruindo das bênçãos. Aí, através de José, eles param para pensar, vamos mudar de vida. E eu creio que eles não mudam apenas de terra, eles mudam de atitude também. No início, até quando o pai morre, eles ainda ficam com medo. Agora José vai matar a gente. José não mata ninguém. Ele fala, não tenham medo. Eu perdoei vocês de verdade. Porque eu sei que Deus conduziu a nossa história. E tudo que aconteceu foi para a nossa bênção e para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Você ainda não se sente um filho de Deus de verdade, porque você ainda tem dúvida de vida eterna. Hoje é um dia em que você pode falar, Senhor, eu sei que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo, o Filho da promessa maior, que veio, o Filho amado do Pai, para viver vida santa, justa, poderosa, morrer injustamente para pagar o preço dos meus pecados na cruz. Eu creio que Jesus derramou seu sangue para perdoar os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E eu convido esse Jesus para viver na minha vida para sempre. Eu quero ser teu filho também. Amém. Estamos de olhos fechados. Alguém fez essa oração comigo? Ou gostaria de fazer aqui ou na sua casa? Levante a mão. Alguém gostaria de tomar essa decisão por Jesus? Eu não entendo tudo, mas eu creio em Jesus. Levanta a mão. Eu quero orar por você. Agora uma palavra, você que já crê em Jesus como Salvador e Senhor, sabe que tem certeza de vida eterna, mas talvez não está vivendo, mesmo sendo filho da promessa, não está sendo um filho do amor. Não está vivendo o amor como Deus quer, guarda mágoas, não consegue perdoar,
Talvez até você tenha, mas está tendo um momento difícil agora. Estamos de olhos fechados ainda. Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus opere na sua vida. Eu sempre peço para que opere na minha também. Você quer agora que Deus possa fazer com que você seja de fato um filho do amor que ame mais a Ele, que ouça mais Ele, que ame mais as pessoas que estão ao seu redor. Fique em pé agora para nós orarmos. Você que sente que precisa pedir perdão, perdoar-se, reconciliar, não tem forças, creia que o Espírito Santo pode fazer isso em você. Fique em pé agora. Pai querido, tu vês irmãs e irmãos que se levantam na tua presença. E eu te peço agora que eles possam sentir o teu Espírito Santo que neles está, porque eles são teus, tocando, mexendo. Eu sei que pelo Espírito é que eles têm ficado em pé, mas que eles possam sentir o teu perdão. E que eles possam, mesmo sem entender e sem se sentir com forças, saber e crer que o poder do teu Espírito neles está atuando, para que eles possam ser filhos do amor de verdade. Amando, perdoando, reconciliando, se restaurando, sendo instrumentos de restauração. Faça isto agora, nesta noite, dá a eles a paz, que excede todo entendimento, e completa esta palavra em cada coração aqui e daqueles que participam conosco à distância. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.